Sejam bem-vindos a todos. Vamos dar uns instantes para que os participantes possam se conectar à reunião. Querem que eu deixe a câmera ligada? Muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez a este webinar da EpiWin. Temos o tema de hoje sobre as concentrações de massa e seguras, que vamos focar na gestão de eventos políticos e culturais. Para aqueles que estão a participar pela primeira vez aqui nesta rede da OMS para as epidemias, e tem por objetivo traduzir a ciência em conhecimento para torná-los acessíveis, compreensíveis e relevantes para ações centradas em evidências no contexto das emergências sanitárias. Dou um especial boas-vindas para aqueles que estão a juntar-se a nós onde é muito cedo ou muito tarde, para os que conhecem os nossos seminários. Temos normas da casa, nomeadamente a gravação deste evento, e posteriormente iremos partilhar no nosso site e partilhar com todos os inscritos. Gostaríamos de ouvir a vossa perspectiva, então peço que se apresentem e sobre onde vêm e também quais são as suas funções no chat. Aqueles que quiserem fazer perguntas, nós estamos abertos em ouvir as vossas perspectivas, podem inscrevê-las aqui na secção de perguntas e respostas e não no chat, pois às vezes não conseguimos acompanhar. Peço que cingem os vossos comentários de forma respeitosa e construtiva também. Isto é uma experiência de partilha. Nós vamos partilhar conhecimentos, ajudar uns aos outros e também por razões positivas. Portanto, vamos respeitar uns aos outros. Por conseguinte, sem mais delongas, gostaria de apresentar um painelista. Temos Glinglan Wong, que irá liderar o processo, que é a chefe da unidade para a unidade de concentrações de pessoas, e também a nível dos países temos a Gislane Mateus Oliveira e Aguilar, do Brasil, que é do município do Rio de Janeiro, no Brasil, que fala do Carnaval brasileiro. Temos Maria Axia, que fala do Festival do Orgulho de Malta. Temos John Baptiste Wanyu, do Uganda, que fala das concentrações das pessoas no Uganda. E por último, temos no Reino Unido, temos dois panelistas, Lucy McCann e Chris House, que irá falar do Festival de Glastonbury e o que fazem. Mas antes disso, nós gostaríamos de ouvir da vossa parte, vocês. Portanto, a questão que temos para vós, apenas um minuto, peço, vou partilhar aqui do meu ecrã. Se acederem ao slide.com, hashtag 6578175, slide.com, cardinal 6578175. Os números também estão disponíveis aqui no chat e o link. Peço que respondam. Já estiveram envolvidos num planeamento sanitário para um evento com grandes concentrações de pessoas? Alguns de vós já fizeram, outros não.
assim vamos ter uma melhor perspectiva da vossa experiência. Ótimo, muitos querem aprender mais, que é extraordinário. Temos 81 pessoas a responder, 83. Nós queremos ouvir mais. Por favor, respondam ao questionário. Certo. Acho que um quarto dos participantes já participaram nesses tipos de eventos de alta concentração de pessoas e querem aprender mais. Vou deixar de partilhar o ecrã, mas o questionário continua aberto. Peço que continuem a dar o vosso feedback nesta matéria. Agora, queria pedir à doutora Niglan Wang para proferir o discurso de abertura em nome do nosso diretor, que não pôde participar do evento hoje, pois neste momento temos a Assembleia Mundial da Saúde e a diretora está ocupada com este evento e pediu a Ningland para a representar. Ningland, por favor, tenha bondade. Muito obrigada, Supriya e colegas. Muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Em nome da doutora Najet Emadoglu, ela é diretora do nosso departamento e tal como a Supriya referiu, ela não pôde participar hoje, pois tem compromissos ao nível da Assembleia Mundial da Saúde e sabem que esta semana é a semana da OMS, mas ela apresentou os seus cumprimentos agradecendo a todos pela vossa participação neste evento. Dou-vos as boas-vindas. Temos esta sessão sobre as concentrações das pessoas neste webinar, onde vamos focar sobre os eventos políticos e culturais. Nós sabemos que estes eventos são uma manifestação da nossa vida e também das nossas memórias coletivas, mas na perspectiva da saúde pública, estes eventos podem ser problemáticos, tal como mencionamos noutros eventos. Temos os eventos religiosos e desportivos. Há riscos que são identificados a nível de doenças infecciosas, considerações ambientais, e é preciso ter uma boa capacidade de comunicação e de planeamento. Por conseguinte, temos de ter uma abordagem centrada em evidências. Hoje temos aqui o privilégio de ter alguns oradores que representam uma experiência diversa, nomeadamente Malta, Brasil, Uganda, Reino Unido, e agradeço aos participantes e aos oradores pela sua disponibilidade em partilhar as suas experiências. Essas experiências são muito importantes para nós, para trabalharmos em conjunto para garantir um bom planeamento, que é uma questão reativa, antecipatória e deve estar inserida em todos os setores neste planeamento de eventos de massa. Agradeço pela vossa colaboração e compromisso para este trabalho muito importante. Dito isto, acho que podemos iniciar as interações e agradeço mais uma vez pela disponibilidade em participar nesta importante sessão. E passo a palavra à Supriya mais uma vez. Muito obrigada, Ninglan. E agora, sem mais delongas, passo a palavra aos oradores para iniciarmos. Gostaria de convidar a doutora Gislane Mateus para falar do Carnaval do Rio de Janeiro no Brasil. Gislane irá falar em português e se quiserem ouvir em inglês, devem aceder ao menu de interpretação para escolher o canal de inglês. Muito obrigado. Agora passo a palavra à doutora Gislane. Muito obrigado. Olá a todos, eu agradeço o convite para a gente falar um pouco sobre a experiência da cidade do Rio de Janeiro no Carnaval
esse que é um importante evento cultural brasileiro, né, não só da cidade do Rio, mas que exige um grande preparação, planejamento, né, e reforço para que seja um evento de massa seguro. Então, eu falo aqui pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Próximo slide, por favor. A cidade do Rio de Janeiro, ela é a segunda maior cidade do país, com mais de 6 milhões de habitantes. O slide não passou. Acho que tem alguma questão com o slide. Ok, passou. Bom, a gente precisa falar, contextualizar um pouco sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, ela é a segunda maior cidade do Brasil, a sétima da América Latina, com mais de 6 milhões de habitantes, uma cidade que recebe muitos turistas anualmente e que tem um clima, né, tropical, já é uma cidade normalmente quente. Pode passar o próximo slide, por favor. O Rio de Janeiro. Next slide, please. Ok. É uma cidade que já tem o hábito de receber grandes eventos, eventos de massa, além do carnaval que acontece anualmente. A cidade do Rio de Janeiro já sediou os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos, a Jornada Mundial da Juventude, então já tem aí uma experiência em organização da operação da cidade como um todo, não somente o setor saúde, para eventos de massa. Então, a nossa rede de saúde, especificamente, já é uma rede robusta, onde a gente tem 239 unidades de atenção primária, são mais de 65 entre hospitais e unidades de pronto atendimento para urgência e emergência, é, e uma grande rede de vigilância em saúde. Next slide, please. O Carnaval do Rio de Janeiro, eu acho que é o maior evento cultural que a gente tem na cidade anualmente, e não só na cidade, mas no país. Então, o Carnaval do Rio de Janeiro, ele reúne na cidade mais de 8 milhões de pessoas, né? Então, a cidade, ela aumenta muito o seu contingente e pessoas vindo de todos os locais do mundo, do Brasil e também da grande região do estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui no Carnaval, né, muito conhecido pelos desfiles das escolas de samba, mas também nós temos um grande carnaval de rua, onde a gente tem blocos de rua, blocos de carnaval, mais de 444 blocos registrados nesse carnaval desse ano, né, de 2025, e são 28 escolas de samba que desfilam no sambódromo, mas também tem outras escolas que desfilam em outros locais da cidade. Então é um grande evento de massa, aí muito famoso e já desde de antemão convido a todos a alguma vez na vida assistirem o Carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Next slide, please. Para que a gente faça esse evento de uma forma segura, existe toda uma operação da cidade para organizar, para preparar esse evento. Não só da saúde, mas também transporte, mobilidade, segurança pública, mas eu vou focar aqui na operação da saúde. Na saúde, além daquela rede municipal de assistência à saúde e de vigilância em saúde que eu mostrei anteriormente, ainda tem um incremento, né, de novos postos médicos nessas regiões que vão receber a maior parte desses blocos de carnaval ou até mesmo no sambódromo, nos desfiles das escolas de samba. Então, esses postos médicos eles são equipados com um time preparado para atuação e também com ambulâncias e tem todo um planejamento de retaguarda para remoção, para internação, para leitos, para análise laboratorial e também é feito toda uma operação de vigilância, vigilância sanitária e vigilância em saúde, além de regulação e assistência
médica. Então, é uma grande operação e esses postos são montados especificamente no período do carnaval ou quando a gente tem outros grandes eventos, como o próprio Réveillon. Agora tivemos o show da Lady Gaga na praia de Copacabana. Então, nos nossos eventos de massa, a gente tem um reforço da capacidade assistencial. Pode passar. Next slide, please. Com relação à vigilância em saúde, considerando os riscos que os eventos de massa têm, existem ações que acontecem antes do evento, durante o evento de massa e após o evento. Então, existe todo um monitoramento local, nacional e internacional de cenários epidemiológicos que possam trazer risco ao evento, até pelo fluxo e migração de pessoas que a gente tem nesse período. Tem todo o treinamento profissional dessas pessoas que vão atuar no carnaval tanto com relação à vigilância em saúde, mas também à assistência médica. Existem inspeções e o desenvolvimento de planos operacionais, planos de contingência e planos operacionais padrão daquele evento de massa para o setor saúde e para cada um dos setores envolvidos. E tudo isso é discutido no nosso centro de operações da cidade. Durante o evento, existe todo o monitoramento do cenário epidemiológico em tempo real, através de inteligência epidemiológica e também análise de dados assistenciais, com rondas periódicas também nos postos médicos, além de digitalização, informatização de todo o nosso sistema assistencial, onde é possível fazer vigilância de mosaico, né? A gente consegue fazer a vigilância de detecção digital, vigilância de dados sindrômica, vigilância de dados assistenciais e monitorar se acontece algo que necessite de medidas imediatas para mitigação. Além disso, os nossos postos ficam disponíveis, a gente monitora todos os atendimentos. E determinadas investigações epidemiológicas e medidas de controle podem acontecer também, de acordo com as ameaças detectadas. Pode passar. Next slide, please. Após o evento, também continua esse monitoramento do cenário epidemiológico e comunicação, e atualização, e essa comunicação também de risco e comunicação institucional, né? Nós aqui no Brasil temos um sistema único de saúde que já é organizado de forma descentralizada e é um sistema público e universal que garante essa organização. Aqui estão alguns números específicos do Sambódromo na operação desse ano, mas isso são só números do Sambódromo, que é a avenida onde as escolas de samba desfilam do grupo especial. Mas os números das cidades são muito maiores. Next slide, please. A gente sempre teve uma operação de massa muito focada em riscos infecciosos de doenças infecciosas e na atenção à saúde. Mas desde novembro de 2023, a gente passou a um cenário de onda de calor extremo. é, Isso, de onda de calor extremo, onde foi necessário adaptar e ter também um protocolo operacional de cidade específico para o calor. Então, o risco de calor extremo foi também incorporado a esse plano e foi uma novidade desse carnaval do ano de 2025. Onde, a partir do que tudo que vem acontecendo de recordes de índices de calor, levando inclusive ao óbito de uma jovem num show em novembro de 2023, foi desenvolvido um protocolo de calor da cidade do Rio de Janeiro, que é a primeira cidade do Brasil a ter um protocolo de calor operacional de cidade. Então, nesse carnaval, essa foi uma novidade, já ter um protocolo da cidade para o calor em vigor acontecendo. Então, esse protocolo ele foi lançado em outubro de 2024, é um protocolo operacional da cidade, então, dependendo do nível de calor, são tomadas ações e comunicação de risco e preparação, não só na saúde, mas em escolas, enfim, em outras operações da cidade, incluindo os grandes eventos, né, os shows e grandes eventos. Então, esse protocolo ele tem 5 níveis de calor, né? Onde cada nível você vai aumentando o risco à saúde, né? E tem
ações específicas para cada risco de calor. Eu precisaria muito mais que 7 minutos para detalhar esse protocolo, mas depois eu vou deixar um site onde vocês podem consultar. E dependendo do nível de calor, a gente tem ações específicas. O carnaval geralmente acontece no início do ano, o verão aqui da gente, do Brasil, e a gente tem altas temperaturas nesse período. Pode passar o próximo slide, por favor. Hoje faz parte da matriz operacional da cidade o protocolo de calor, esse nível de calor. Então, qualquer cidadão ou turista que esteja na cidade, ele consegue ver qual é o nível de calor que a cidade está num site aberto ao público e também num aplicativo, num app, no seu próprio celular, do Centro de Operações Rio, COR Rio. E nesse verão especificamente, né, a gente teve bastante calor. No período do carnaval em si, nós não estivemos no nível alto de calor, porém, no pré-carnaval, as semanas que antecederam o carnaval, sim. Então, a gente tem aí algumas manchetes mostrando, mas esse carnaval desse ano, a gente precisou acionar algumas medidas do nosso protocolo, como a distribuição de água, enfim, a abertura de centros de refrigeração corporal e também medidas para amenizar e a adaptação de eventos, né, principalmente com relação a horários, para poder mitigar e trazer mais segurança para esse risco do calor extremo. Mas no nosso protocolo, se a cidade estiver no nível 5 de calor, por exemplo, eventos podem ser cancelados. No nível 4, os eventos podem ser adaptados. E hoje, na matriz da cidade, os grandes eventos, um produtor, ele já sabe que dependendo do nível de calor, pode ser que ele tenha que adotar medidas ou até mesmo cancelar, dependendo do nível de calor. Next, please. Então, em 17 de fevereiro desse ano, foi a primeira vez, desde da inauguração desse protocolo, que a gente chegou no nível 4 de calor extremo. Isso fez com que se desenvolvesse, né, comunicação de risco, articulação intersetorial. Foi feita uma coletiva com o prefeito da cidade, orientando a população sobre os riscos para a saúde e também as medidas para cuidados com a saúde nesse período, que deveria ser feito e que não era recomendado ser feito. Além disso, next, foram abertos centros de refrigeração térmicas públicos para a população e foram intensificados esses cuidados e toda essa comunicação de risco. Além disso, foi montados esses centros de hidratação para a população e reforçados protocolos operacionais para assistência ao calor. Pode passar. Algumas escolas de samba, inclusive, mudaram o horário dos seus ensaios técnicos. Isso não foi no dia do carnaval, mas a cidade fica o mês todo que antecede o carnaval já com muitos eventos. Next, please. Next. Finalizando, um ano anterior, por favor. Finalizando, o slide anterior, por favor. Bem, então, como é organizado o Carnaval do Rio de Janeiro para que seja um evento de massa? Um grande planejamento intersetorial de todas as áreas é uma das questões importantes, né? Trabalhar com sistemas de alerta precoce, então, para identificar ameaças à saúde, então, a gente monitora todo o cenário epidemiológico, todos os atendimentos em tempo real na cidade, conseguindo identificar áreas para incrementar e direcionar as ações. Grandes estratégias de vigilância em saúde ativas, fortalecimento, né, da capacidade assistencial do serviço de saúde, uma resposta rápida habilitada. A cidade do Rio de Janeiro ela tem o CIEVES Rio, que trabalha inclusive no sambódromo, no carnaval, e também com unidade de resposta rápida em toda a cidade. Então, se houver algum
surto a ser investigado, algum evento de saúde pública para ser checado, a gente vai conseguir direcionar essa resposta. Uma grande comunicação de risco e engajamento comunitário, então, como eu falei, é coletiva com o prefeito, são várias mídias, jornais, então, essa grande comunicação de risco para que a população consiga também adotar as melhores práticas para proteger a sua saúde e evitar práticas que possam colocar a sua saúde em risco e também, dentro do SUS, fortalecer essa capacidade do sistema responder e atender a todas as pessoas que buscarem para assistência médica e inteligência epidemiológica e coordenação intersetorial. Então, é feito, inclusive, após o carnaval, uma reunião de debriefing. Existem várias reuniões antes para organizar esses planos operacionais, esse plano de remoção para um leito hospitalar, enfim, os atendimentos, mas também durante o carnaval e após reunião com todos os setores da prefeitura. Então, next slide, please. Através disso, a gente consegue organizar uns grandes eventos de massa, garantindo resposta, garantindo preparação, garantindo planejamento da cidade para lidar com esses riscos quaisquer que apareçam, e tendo aí um evento com segurança, com saúde, com proteção à saúde. Então, próximo slide. Fica aí o convite para que todos aqueles que não conhecem passem o carnaval conosco aqui na cidade do Rio de Janeiro. E no próximo slide, que é o último, next slide, please. Fica aí o contato para aqueles que quiserem entrar em contato e um link para um site onde vocês podem ver esses documentos que eu citei na íntegra. Esse protocolo ele foi com base em evidências científicas com os atendimentos e os nossos dados climáticos, que também são monitorados aqui na cidade do Rio de Janeiro. Obrigada a todos pela oportunidade e eu fico à disposição. Muito obrigado, doutora Gislene. E é um carnaval muito famoso e vejo que estão a fazer um grande trabalho para garantir a segurança do evento. Agradeço. Gostaria de convidar a doutora Maria Axissa para falar do Festival do Orgulho da Malta, que tem excelentes medidas e grandes desafios a serem superados. E doutora Maria Axissa, tenha bondade, tenha a palavra. Olá, muito boa tarde. Eu sou a Maria Axissa, eu sou enfermeira, que trabalha na direção da promoção e prevenção das doenças, e Malta é uma ilha próxima da Sicília, onde temos um fluxo de imigrantes nos últimos anos e a população aumentou exponencialmente. Hoje vou partilhar a nossa experiência ao nível de estratégia na promoção da saúde sexual na Malta, que foca-se muito na consciencialização do Mpox ou da variola símia. Quem somos? Nós temos uma pequena equipa que trata da consciencialização e educação da saúde sexual e nós focamos muito na área da educação. Nós temos questões políticas, elaboração de políticas e envolvimento das comunidades. Nós temos palestras, desenvolvemos material educativo, recursos, colaboramos com as ONGs e partes interessadas que são muito importantes neste processo e temos várias outras iniciativas e apresentamos aconselhamento personalizado com pessoas que têm dificuldades de aprendizagem. Próximo diapositivo. Agora, nós temos esta iniciativa que começou em 2019, o Orgulho Maltês. Tivemos uma grande oportunidade de envolver com a comunidade e participar nos eventos onde interagimos com as partes interessadas e aprender com eles. Nós estamos a melhorar a nossa capacidade de comunicação, de visibilidade e também de resposta. E
esta é uma área que tem um grande foco. Temos focos umas fotos das nossas iniciativas dos últimos anos. É claro que tivemos uma interrupção durante a Covid, mas ao longo dos anos nós interagimos com diferentes ONGs para garantir a consciencialização, que é muito importante, na nossa opinião. Próximo diapositivo. A nossa missão, basicamente, é durante as crises para garantir a consciencialização sobre as DST, nomeadamente o Mpox, e garantindo a prevenção, testes e vacinação. Temos a vacina na Malta para as pessoas que foram diagnosticadas com o Mpox e também temos a informação que deve ser disponibilizada. E temos de garantir todos os indivíduos. Acesso a informações inclusivas. As nossas conquistas, embora pareçam muito pequenas, a questão é que Malta também é muito pequena, mas nós distribuímos muitos preservativos com lubrificantes e também material educacional, folhetos, cartazes, cartões. Nós fazemos o trabalho com muitas informações para públicos diferentes e compartilhamos informações com tudo, sobretudo prevenção de doenças sexualmente transmissíveis pelo rádio. Nós também temos a nossa própria mídia social, nós também temos um website com todas as informações ali, em que as pessoas podem ir buscar testagem, por exemplo, onde eles podem encontrar-nos, onde podem encontrar conselhos, orientação, e também fazemos parcerias com organizações de estudantes que são importantes, porque eles são jovens, eu já estou envelhecendo, e, a questão da comunicação, a forma de comunicar deles, para que eles possam nos entender. Nós fazemos jogos, e nos engajamos com o público, também fazemos gravação dos vídeos dos eventos e também participamos da parada para mostrar o nosso apoio, tentando aumentar ao máximo possível o nível de conscientização. Sobre a Mpox, mas não só a Mpox, qualquer surto que nós estávamos testemunhando durante o ano, como por exemplo durante o Grindr, durante o eventos do orgulho, do Pride, nós mandamos mensagens para qualquer pessoa que entre na plataforma do Grindr. É uma comunicação muito eficaz, com respostas muito boas, até mesmo por parte da comunidade, e essa essa comunicação digital nos ajudou a nos comunicarmos com as pessoas que talvez não vão fisicamente à parada do Pride, do orgulho. Então, qual é a nossa conscientização? Nós temos cartazes diferentes, folhetos, como disse, até, vídeos, tipo GIFs. Nós fazemos vários tipos de vídeo, nós adaptamos com a evolução. Por exemplo, a gente chamava, mpox de monkeypox, agora nós chamamos de mpox na mídia, e para essa campanha nós também achamos que nós trabalhamos com uma outra ONG chamada GLR, e com a forma de comunicação deles, nós colaboramos e oferecemos a melhor comunicação possível para que seja compreensível. Nós desenvolvemos o conteúdo, como eu disse, através da mídia social, que foi fortalecida para que as pessoas possam ser alcançadas mais facilmente, e também fizemos posts colaborativos, como por exemplo com o evento Pride e seus organizadores, para poder atingir um público mais amplo. Aqui também temos outro tipo de material e de recurso de conscientização, alguns dos exemplos, os preservativos, às vezes, é difícil das pessoas usarem, mas
Nós mostramos o respeito, damos a eles o preservativo com um saco com informação ali, demos também informação sobre PrEP, sobre como utilizar, para a população que acaba de se mudar para Malta também. Então, também há os contatos com os serviços que estão à disposição dentro do Sistema Nacional de Saúde. E a última imagem que nós podemos ver aqui é um website de saúde sexual, com todas as informações e recursos em Malta, e os contatos que eles precisam para qualquer tipo de serviço ou informação, hã, enviando-os aos recursos de saúde à disposição. Algumas reflexões de próximas etapas, nós sempre criticamos aquilo que nós fizemos e pensamos em como podemos avançar. Há várias lições que nós aprendemos, planejar o mais eh, cedo possível. Nós temos várias reuniões com os organizadores do evento Pride para ver como é que nós podemos falar não só com o público de Malta, mas com uma ilha vizinha, e o evento Pride acontece em várias datas. Então nós vamos lá e oferecemos essa mesma campanha de conscientização. Nós também temos informações com linguagem inclusiva ao máximo possível, isso nos ajuda, como eu disse, a nos comunicarmos mais com o nosso público-alvo, e nós tentamos fazer com que seja ao máximo divertido, para que fique uma zona sem estigma. Nós tentamos mostrar às pessoas de que nós estamos aqui para lhe entender e não para lhe julgar, e para que eles tenham o máximo de confiança em nós. O nosso principal objetivo é ter um foco amplo, inclusivo, por exemplo, utilizando mensagem inclusiva em termos de gênero, para que todos possam se sentir entendido e apoiado pela nossa abordagem. Além disso, esse é o meu último slide, eu agradeço, repito que eu sou Maria Axissa, dentro da parte de prevenção, e se tiverem alguma pergunta, eu terei prazer em respondê-la. Obrigada. Muito obrigada. É um grande desafio, mas uma ótima reação aos desafios também. Então, parabéns à Malta por se concentrarem no Festival Pride e por se concentrarem na questão do Mpox. Tenho certeza que isso será muito útil também para vários outros países. Agora eu gostaria de passar de Malta para Uganda, e pedir ao Dr. João Baptista para falar da experiência em Uganda. Doutor Johnson, você tem a palavra. Eu sou João Baptista, de Uganda, agradeço a representante de Malta e a nossa moderadora. Eu vou falar, da nossa estrutura para eventos de massa, que nós acabamos de começar a desenvolver. Vou falar sobre a estrutura de gerenciamento de eventos de massa e os preparativos para as eleições que teremos em 2026. Nós teremos, eleições presidenciais e parlamentares no ano de 2026. A nossa estrutura para eventos de massa foi desenvolvida através de um processo de consulta em que nós tivemos o respaldo da OMS Afro, o nosso diretor-geral de serviços, que naquele momento era o doutor Ender Gamesa, que agora passou a ser o doutor Horaro. Os parceiros são os vários departamentos, como serviços de emergência, vigilância, laboratório, a parte ambiental. E parceiros externos ao Ministério da Saúde,
a Cruz Vermelha, OMS, serviços como de, ah, bombeiros, Ministério do Turismo e outros, todos esses participam em conjunto ou participaram no desenvolvimento dessa estrutura. Essa já estrutura de massa tem por visão proteger a população de Uganda de vários riscos durante os eventos de massa no país, com uma missão de melhorar a segurança dos eventos de massa através de uma abordagem eh estruturada em eh, que abarca todas as pessoas para mitigar os riscos. Os objetivos são dar orientação aos atores do governo e fora do governo de forma uniforme e também dar pacotes de ação durante esses eventos de massa. E o terceiro seria estimular a cooperação e a coordenação entre os principais agentes do setor de saúde e também outros setores que organizem esses eventos. E o quarto é garantir que nós atendemos às exigências do IHR 2005, com alto grau de segurança de saúde e evitando o contágio internacional de doenças. A nossa estrutura de gerenciamento de eventos de massa tem 7 pilares, que temos comunicação de risco, gerenciamento de eventos, logísticas e as principais considerações para esses eventos de massa são trabalhar no local onde ocorrem esses eventos, o número de participantes e seus status, os riscos de segurança, a natureza do evento e a sua duração. Essa estrutura dos eventos de massa foi dividida em 3 sessões no momento. Nós temos uma parte introdutória, onde o gerenciamento de risco e sua aplicação ao evento de massa, o sistema de gerenciamento de incidente e pilares para esse fim. Nós temos também uma definição de categorias desses eventos de massa, que nós classificamos em 6, que seria religioso, esporte, entretenimento cultural, político e de Estado. E dentro dessa estrutura nós temos várias considerações, os resultados de saúde esperados, o calendário dos eventos e os pacotes de iniciativa que são classificados em 3 tipos: pré-evento, durante o evento e pós-evento. Os problemas que podem ocorrer durante os eventos de massa são os eventos de massa sem planejamento espontâneos, aqueles que são realizados em locais especiais, talvez uma área fechada como um estádio nacional ou campos abertos ou, eh, ruas de uma cidade. Violência durante os eventos, tecnologias modernas, teste e exercício. A nossa estrutura de eventos de massa foi desenvolvida durante um processo longo, depois do que aconteceu em 2024. Normalmente esses eventos reúnem 2 milhões de pessoas, e aí resolvemos que tínhamos que ter um planejamento de ação. Fizemos uma revisão e, para isso, nós fizemos um seminário para estruturar esse planejamento. Nós trabalhamos com os interessados e depois da primeira minuta, nós apresentamos ao grupo de trabalho do Ministério da Saúde. O diretor-geral aprovou essa estrutura, que agora está em fase de teste, em eventos reais ou em simulações. Atualmente, nós estamos nos preparando para um dia especial em Uganda e também para esportes e também
para eventos políticos de eleições que estão se iniciando. Portanto, vamos testar tudo isso e posteriormente faremos uma revisão final e percorreremos o processo de aprovação do Ministério da Saúde. As preparações precoces e coordenação para as eleições de 2026, o presidente do comitê anunciou que em 17 de setembro, a partir daí, nós teremos indicações parlamentares e presidenciais, que será seguida de campanhas e vai culminar em 2 eleições dos parlamentares e do presidente em janeiro de 2026. Portanto, durante esse período, como os senhores podem observar, as pessoas agem de forma diferente. Alguns ficam muito animados, outros seguem diversos candidatos, portanto, seus comportamentos diferem também. Nós fazemos uma análise de risco e planejamos aqui para essas nomeações dos dias 16 e 17, que são realizadas em âmbito distrital, com perigos específicos de multidão não controladas, tráfego viário e também distúrbios de grandes populações, surtos de doenças e pessoas machucadas. E nós avaliamos cada um desses níveis, que será seguido pela nomeação ou a indicação dos candidatos presidenciais, que também serão controlados da mesma forma, com manifestações, multidões, às vezes ataques terroristas. Em 27 a 29 de novembro serão realizadas eleições e nós já fizemos essa avaliação de risco também. Os interessados na maior parte desses eventos estão presentes em âmbito nacional e subnacional. Em âmbito nacional, temos o governo central e os governos distritais, o comitê eleitoral, as forças de segurança, o Ministério da Saúde, as instalações de saúde em todo o país, os parceiros que são a OMS, a Cruz Vermelha e outros que dão respaldo a essa estrutura. Em termos de planejamento, nós planejamos o pré-evento, que nós vamos realizar 12 semanas antes do momento da eleição e também durante o evento, que vai se iniciar em setembro e vai durar até janeiro, e depois o pós-evento durante 4 semanas. E os pilares que nós vamos considerar são coordenação, combinação de risco, informação pública, promoção da saúde, segurança, a parte ambiental e logística. Uma das atividades aqui, um plano, um exemplo de plano para o pilar da coordenação, que é realizar avaliação de risco, 12 semanas. Isso aqui é conduzido pelo diretor-geral do Serviço de Saúde, e nós descrevemos as atividades que vamos realizar em momentos periódicos, como, por exemplo, há 8 semanas nós vamos nos certificar de formar comitês, rever a avaliação de risco e sua pontuação e também ter recrutamento adequado do pessoal com que vamos trabalhar e definir a logística tal como estipulado. Outros pilares que farão com que nós tenhamos as mesmas atividades de comunicação de risco, a parte de saúde ambiental, vigilância de saúde pública, serviços médicos do evento e logísticas. Esses serviços médicos de emergência têm as clínicas no local e clínicas de encaminhamento. O que nós temos como desafio são os eventos espontâneos não planejados, sem informação, porque a maior parte da nossa população fica
entre a faixa etária de 18 a 30 anos, portanto, é preciso mandar intervenções e mensagens, há muito consumo de álcool e de substâncias, e também desafios de tráfego urbano. As medidas de mitigação são mensagens com antecedência, na mídia social, informações com o fim de lutar contra a desinformação, colaboração com as forças policiais e também cobertura das zonas vermelhas e que a nossa equipe não seja colocada em perigo. Concluindo, os eventos de massa em Uganda estão ficando maiores e mais complexos e de que a estrutura de gerenciamento de Uganda oferece uma oportunidade para uma resposta coordenada, estruturada, para melhores resultados de saúde pública. E diversos eventos dessa estrutura estão sendo testados agora e pensamos que vamos melhorar essa estrutura ainda mais no futuro. Nós precisamos ter o envolvimento de vários tipos de participantes para que nós possamos integrar o uso pleno dessa estrutura. Eu gostaria de agradecer ao MS pelo apoio que nos é prestado. Muito obrigado pela sua atenção. Muitíssimo obrigada, doutor John Baptiste. É um trabalho muito importante que foi realizado, uma excelente estratégia que os senhores têm. Agora, então, dos eventos políticos de Uganda, passamos a eventos de música no Reino Unido. Gostaríamos de dar a palavra para Chris Halls e Lucy McKell para falar de um festival no Reino Unido. Cris primeiro, não é, e Lucy depois? Sim, muito obrigado. Para aqueles que não conhecem, esse é um festival icônico, artístico, e atrai alguns dos maiores nomes de música popular do mundo para os principais palcos, e também apresenta vários outros tipos de diversão em mais de 100 menus de entretenimento que se encontram no local. Dura 6 dias num local de 500 hectares e ocorre numa fazenda de laticínios na parte rural da Inglaterra. E durante o evento, em cada um dos dias, mais de 200.000 pessoas vêm até o local, a maior parte deles acampa. Próximo, por favor. Acho que isso dá uma ideia do porte desse evento. É uma das maiores concentrações de população no sudeste da Inglaterra nesse período. Os desafios desse evento, desculpe, Cris, interromper, será que você poderia tentar falar um pouquinho mais alto, porque nós estamos, recebendo mensagens no chat de que alguns não estão me ouvindo. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo melhor agora? É, melhorou, obrigada. Peço desculpas. Os desafios que nós identificamos, o primeiro seria oferecer o melhor atendimento à saúde aos participantes do evento e, em segundo lugar, e também muito importante, minimizar o impacto do evento sobre os serviços de saúde da localidade. O local do festival é bem distante do principal de um grande hospital. E os serviços de saúde locais têm muito pouca, capacidade disponível naquele momento do ano e, além disso, as estradas entre o evento e os hospitais são muito estreitas e a comunicação pode também ser difícil. As soluções para esses desafios são os que se seguem. Primeiro, tratar
o máximo de ocorrências no local do evento possível, contanto que seja seguro, que é uma coisa muito importante, tratar as baixas. Uma condição que nós observamos, nós não mantemos as pessoas no local mais tempo do que necessário, se houver algum comprometimento ou perigo. Os serviços médicos são oferecidos por uma instituição de caridade independente da área de medicina. O trabalho, das pessoas na área médica é de voluntários, e isso quer dizer que nós podemos incluir, ah, especialistas técnicos de alto nível que de outra forma não daria para se pagar, teria que ser, financiado em taxas comerciais. Uma outra coisa que é importantíssima é ter um trabalho conjunto bem estabelecido e bem ensaiado com os serviços de saúde do SUS local naquela área e também fora dela, no sentido dos hospitais que serão envolvidos. Aqui temos alguns dos serviços que oferecemos no local do evento e, como podem observar, tentamos oferecer serviços tão amplos quanto possível, um departamento de emergência totalmente, equipado, uma seção menor para as apresentações menos, graves, odontologia, hã, psiquiatria, radiologia. Há uma ambulância no local que leva as pessoas do local de onde tiver ocorrido o incidente até as clínicas médicas. Nós também temos paramédicos e pessoas de reação imediata que podem reagir imediatamente a pé ou por bicicleta ou em, 4x4, conforme a necessidade, caminhonetes 4x4. Aqui temos dados da última vez em que ocorreu o evento, que foi em junho do ano passado. Durante aquele período, naqueles 6 dias do evento, tratamos mais de 4.000 pacientes e encaminhamos pouco mais do que 50 para os hospitais. E essa taxa de encaminhamento representa 1,3%, que é bastante, típico. Nós esperamos fazer um encaminhamento entre 1 e 1,5% dos pacientes nos vários eventos que nós cobrimos. E aqui nós vemos os 10 principais diagnósticos do ano passado, que em geral são, ferimentos menores, mas que, sem dúvida, têm apresentações às vezes mais graves de vez em quando. E esse é o motivo de ter especialistas de alto nível à disposição imediatamente para poder resolver isso rapidamente. E fazendo o oferecimento desse serviço, nós podemos manter o impacto do evento na comunidade circunvizinha ao mínimo. Desculpe interromper, Cris, mas será que seria possível chegar ao final? Porque estamos sem tempo. Eu acabei, eu vou passar para a Lúcia. Eu vou falar rapidamente, o próximo slide, por favor. Só para complementar o que disse o, Cris, vocês viram os riscos clínicos, e eu vou dizer como é a resposta do sistema de saúde, e também é muito importante a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, que trabalha junto com os, serviços de atendimento médico de campo, sob o CRIS, e também temos serviços que são coordenados com várias pessoais pessoas da área de saúde e os organizadores do evento. Nós temos uma estrutura de comando e controle com as pessoas que podem responder, nós temos planos de incidente que foram,
aprovados antes do evento, que são ensaiados durante um ano, e nós também temos uma colocação no local durante o próprio festival. E a vigilância, nós sabemos, é muito importante para detectar essas ameaças à saúde e permitir a resposta rápida. Então, nós temos um plantão e uma avaliação de riscos para que nós possamos tomar as medidas de saúde pública importantes. Então, nós vemos notificação dos clínicos, laudos do staff, e, colegas que fazem rondas, e nós também temos 2 vezes por dia células de informação sobre saúde. E aqui são só alguns exemplos de incidentes e de cartazes que nós tivemos, anteriormente. E por último, só para resumir, em termos daquilo que nós aprendemos, nós precisamos ter uma crítica com vários, envolvidos depois do evento, e no último nós tivemos, um problema de incidente de drogas, melhorar a comunicação no local entre os agentes de saúde e garantir uma coordenação eficaz. Eu paro por aqui e isso então conclui a minha parte. Muito obrigada, Lucy e Chris. Agradeço a ambos por conseguirem concluir a tempo com pontos muito importantes. Iremos apresentar todas as apresentações aos inscritos e também estará disponibilizada na página web. Nós já, de facto, chegamos ao fim do nosso seminário. Vou pedir a todos para ficarem alguns minutos adicionais para analisarmos algumas questões. Se estiverem de acordo, caros participantes, podem continuar aqui ligados. A primeira questão será para o Brasil. Como é que coordenam a preparação sanitária ao nível da cidade durante o Carnaval? Por favor, quero responder de forma muito sucinta, muito rapidamente. Muito obrigada. Foi diretamente ao ponto. A segunda questão vai para a Malta. Como é que ajustam a partilha de mensagem de Malta para uma audiência tão abrangente como o do orgulho da Malta? Nós adotamos uma abordagem multifacetada e inclusiva, ajustada às necessidades, ajustada ao nosso público-alvo. Nós trabalhamos com a comunidade, incluindo estratégias como o envolvimento da comunidade, usando linguagem inclusiva e há uma forma como ajustamos a comunicação, garantindo a sensibilização, temos canais ajustados e também focamos nas questões-chave que nós temos de incluir na nossa mensagem. E é tudo que temos para partilhar convosco. Muito obrigada. Mensagens à medida. Isto é muito importante. A próxima questão vai para o Uganda. Como é que o Uganda, no seu quadro de concentrações de pessoas, ajusta a diferentes eventos culturais e políticos? Eu sei que é uma questão muito abrangente, mas, por favor, seja sucinto na sua resposta. Muito obrigado, Supriya. No meu país, a forma como lidamos com estas questões da gestão de quadros de concentração de pessoas, nós fazemos uma consulta e listamos os eventos em 6 categorias. Neste quadro, nós temos um guia para cada tipo de eventos. Temos eventos religiosos, onde temos o Dia da Mãe, por exemplo, do Uganda, que inclui eventos religiosos, e depois temos o AFCON,
o evento desportivo, onde nós vamos analisar as referências durante os jogos da AFCON, e também temos eventos de entretenimento, temos este módulo, temos eventos culturais, políticos e eventos organizados pelo governo. Temos 6 áreas dentro deste quadro, e é assim que nós seguimos esta abordagem. Muito obrigado. Temos diferentes áreas, diferentes abordagens, e agradeço também por ser muito sucinto na sua questão. E temos a última questão para o Reino Unido: como é que vocês coordenam a nível das autoridades sanitárias e os serviços médicos? Obrigado. Excelente questão. Pois os serviços de campo, o Chris mencionou que é organizado pelo setor privado, e eu, ao nível da Agência de Segurança Sanitária, somos públicos. Temos uma parceria pública ou privada para dar uma resposta eficiente. Temos um centro de controlo que é muito importante para realizar a coordenação dos serviços e também garantindo o desenvolvimento de relações, reforço da comunicação, facilitando também esta partilha de informações. Também realizamos pelo menos 6 meses de planeamento, reuniões, visitas no terreno, exercícios conjuntos de simulação, e também temos o planeamento, temos memorando de entendimento entre as partes, temos os serviços de transporte urgente e também temos portais online onde partilhamos as informações, e estes são alguns exemplos que temos para partilhar convosco. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez por ser muito direto ao ponto. Já sei que estamos sem tempo e pergunto se temos tempo para uma questão entre os intervenientes. Posso, talvez, pedir a Gislane quais são os surtos identificados nestes eventos e o que é que foi feito. Também poderá falar ao nível do Festival de Glastonbury, mas a primeira questão vai para o Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigada por ir direto ao ponto. Lucy e Chris, para o caso do Glastonbury, de forma muito sucinta, quero responder à questão, por favor? Chris, sim. Exemplos do Festival de Glastonbury. Nós já sabemos, quando temos 200.000 pessoas numa zona muito pequena, há um elevado risco de transmissão de doenças infecciosas. Temos, no passado, casos de Mpox, no ano passado, e nós gerimos o processo da mesma forma como fazemos a nível nacional. Temos o segmento de contactos, vigilância e também isolamento dos casos. Há uns anos também tivemos E. coli, casos da E. coli, que tinha a ver com a chuva excessiva que tivemos na altura, e também fugas ao nível das quintas de produção de laticínios. E nós também aprendemos das lições dos casos de surtos de doenças infecciosas e tentamos aprender as lições com as outras infecções e outros casos. Obrigado. Neste sentido, vocês têm vigilância em tempo real em Glastonbury? Sim, é uma questão muito interessante. Nós falamos este ano. O que fazemos? Nós temos várias vigilâncias com base em eventos, falamos das notificações clínicas dos nossos colegas, dos serviços médicos. Temos colegas que
recolhem informação ao nível dos organizadores dos festivais. Nós usamos as amostras dos laboratórios e a notificação dos casos, mas nós não temos um sistema específico do festival. É algo que estamos a explorar e ver como é que podemos fazer. Mas o que fazemos de caso, temos o Sistema Nacional de Gestão de Casos ao nível do Reino Unido e fazemos uma ligação específica com eventos como o caso de Glastonbury e estamos em contato com o pessoal que está no terreno que lida com essas infecções em específica e vemos se há transmissão no terreno, se temos também surtos na região e também acabamos por ajustar a nossa abordagem a este contexto. Ótimo. Já ultrapassamos o tempo e agradeço a todos os intervenientes por participarem e agora peço a Ningland para, para partilhar quais são as principais lições aprendidas e também concluirmos o seminário. Ningland, por favor, muito obrigada. Vou partilhar os meus slides muito rapidamente. Conseguem ver? Ótimo. Agradeço a todos os intervenientes pela apresentação muito interessante aqui e o vosso contributo. Eu estou certa que muitos de vós gostariam de ter mais tempo para abordar em detalhe estes temas que são muito interessantes e inspiradores. No entanto, nós temos limitações em termos de tempo e os participantes também irão ter acesso à apresentação para analisar em detalhe. Agora, para concluirmos, eu vou destacar algumas lições principais e partilhar convosco aquilo que é o apoio que a OMS poderá prestar ao nível de assistência técnica, recursos, podem sempre usar aquilo que for necessário para o vosso caso específico. Avançando muito rapidamente, nós temos apoio técnico prestado pela OMS nos Estados-membros e nós trabalhamos com as organizações comunitárias de saúde, disponibilizamos as boas práticas, algumas ferramentas e também aconselhamento específico para a questão do planeamento sanitário e independentemente do tipo de evento e da sua dimensão. Gostaria também de esclarecer que a OMS, nós disponibilizamos aconselhamento e não apresentamos regulamentação. Nós não decidimos em nome dos países que estão a organizar esses eventos. Por conseguinte, nós damos aconselhamento técnico, tal como eu tinha dito, e não obrigamos a aplicação de quaisquer tipos de medidas. Em termos de planeamento sanitário, em termos de ponto de partida, recomendamos os países e os organizadores a iniciarem com uma avaliação estratégica de riscos. E também gostaria de chamar a vossa atenção que esses eventos têm por base em vários marcos. Tivemos o Conselho Executivo que apresentou um artigo sobre as implicações dos grandes eventos e as oportunidades e também os riscos para a segurança sanitária. E ao longo do tempo, a OMS, durante a Assembleia Mundial da Saúde, adotou uma resolução sobre o bem-estar durante os eventos desportivos e entregamos também um prémio que foi ao Comitê Olímpico Internacional, que entregou um prémio ao Dr. Tedros e à nossa equipa. E tivemos uma grande honra em receber este prémio histórico. Em termos de abordagem com base no risco, em vez de ter uma abordagem única, nós temos de estar cientes que há várias características da população, da altura que o evento é organizado, e isto exige uma abordagem ajustada nos riscos, dando prioridade aos riscos da saúde pública para ajustar todas essas intervenções. Portanto, esta abordagem faz uma avaliação tendo em conta a comunicação de risco. Portanto, temos uma ferramenta da OMS para apoiar os países nesse sentido, e se tivermos alguns países que queiram receber o apoio da OMS,
peçam aos escritórios nacionais, aos escritórios regionais, iremos trabalhar neste período para mobilizar as nossas capacidades para assistir os países. Muito rapidamente, a OMS também, tal como eu tinha dito, inclui um pacote abrangente que trata todo o ciclo de vida desses grandes eventos. Isto inclui apoio à avaliação estratégica de risco, desenvolver, testar e avaliar os países, organizar esses tipos de eventos e também apoiar a revisão pós-ação, analisando as experiências e as lições aprendidas para o futuro. E também as organizações e os painéis para garantir que tenhamos um conhecimento partilhado sobre a matéria e também assistimos os países a criar uma vigilância específica para o evento e registar quaisquer experiências e lições aprendidas, bem como as respostas em termos de saúde pública, caso o país necessitar deste apoio após a revisão. E após o evento, apoiamos a visão, avaliando os resultados e também disponibilizar documentos publicados, que é claro que não é uma abordagem exaustiva, mas estou a dar alguns exemplos para que possam dominar como é que a OMS disponibiliza o seu apoio nesta matéria. E por último, e não menos importante, temos um conjunto de recursos, temos as orientações, por exemplo, as considerações para eventos de massa, onde podem lidar todas as considerações sanitárias nesta matéria e como é que podemos responder a essas considerações e também quais são as experiências do país. E iremos atualizar este documento. E depois temos uma ferramenta genérica de avaliação de risco e depois temos a plataforma de informações para eventos de massa e o tipo de eventos e também informações sobre surtos de doença e outras informações relevantes para este tipo de eventos. Outro tipo de orientação também temos uma ferramenta para simulação para grandes eventos e onde temos uma base de dados para perguntas que podem ser feitas e também diferentes cenários que poderão assistir os países. E temos RCCE, que é uma ferramenta para comunicação de riscos e envolvimento da comunidade, e um site onde irão aceder a mais informações. E apenas um último ponto. Estamos na semana da OMS. Se quiserem acompanhar os debates, as decisões e resoluções que estão a moldar a agenda da saúde pública, podem aceder ao site da OMS e na página inicial poderão aceder e seguir os debates ao vivo. Muito obrigada e a Sofia passo-lhe a palavra. Muito obrigada, Ninglan, e passo a palavra. Peço desculpas por estar a acelerar, já estamos sem tempo. Agradeço a todos os oradores por dedicarem tempo para estarem aqui hoje, principalmente a Gislane. Eu sei que tinha uma outra reunião, mas mesmo assim participou. E também os outros participantes. Agradeço a todos que trabalharam aqui ao nível na organização do evento. Agradecemos também à equipa do departamento, nomeadamente a England, Sofia, que estão a trabalhar aqui a assistir-nos. Agradeço também aos intérpretes, a equipa de interpretação agradece e, acima de tudo, agradeço ao Michael do CPR que nos assistiu e também a todos os participantes por enriquecer aqui este evento. Até a próxima semana, até, como a England disse, queiram aceder ao site da OMS, da who.int, para seguir os debates durante a Assembleia Mundial da Saúde e poderão acompanhar o evento ao vivo. Amanhã, às 8, temos um evento paralelo sobre a proteção comunitária. Se estiverem interessados,
também está disponível no site. Eu agradeço a todos e até a próxima semana. Muito obrigado.